Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Santo Stanislau, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 74 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, padre passionista, século XIX. Estamos aqui no capítulo que narra a vida do nosso santo, de 1716 a 1719. No segundo item do capítulo, Deus prepara o fundador dos passionistas. Estamos em 1718 e Deus começa a revelar a Paulo a ideia da fundação do Instituto Religioso. Aqui tem uma nota que diz: trata-se ainda de uma vaga ideia de retirar-se para fazer penitência. Vem-lhe depois inspiração de reunir companheiros para viverem juntos e trabalharem pela salvação das almas. Após 2 anos, teve uma visão na qual lhe foi revelado em concreto o que devia fazer. Voltando ao texto, Nosso Senhor costuma dar à pessoa certa tendência para o sacrifício que lhe prepara. A princípio, vagamente, depois com segurança e clareza. É uma espécie de iniciação diária, conduzida com infinita suavidade. Assim, da noite escura, não se passa a luz meridiana, sem que procedam o alvorecer e a aurora, preparando a vista para o resplendor do dia. Ó maravilhoso agir da providência! Por essa inclinação ao bem pronunciada, como provém de Deus, o diretor perito na ação misericordiosa da graça pode descobrir as vocações extraordinárias. Eis porque no trabalho ainda secreto das vocações, a pessoa necessita de firme direção. Caso contrário, fácil seria afastá-la do verdadeiro caminho, desconhecendo quem a dirige, os desígnios de Deus. Paulo comunicava a Frei Colombano, aquele novo diretor, que ele conseguiu, as primeiras luzes a respeito da futura congregação. Por vezes, era um grande desejo de retirar-se na solidão, ou a inspiração de reunir companheiros, bem como de andar descalço e revestir-se de pobre túnica. O diretor ouvia tudo e examinava com a máxima atenção, e perito como era, concluiu enfim, serem as luzes vindas do alto. A coisa mais importante do diretor nessa fase, é concluir de onde vêm as luzes, que a pessoa recebe, se do demônio ou de Deus. Ouçamos, porém, o nosso santo a respeito do modo como Deus o guiava. Esta página inspirada, escrita por ordem do confessor, e em que se revelam as comunicações de Deus, respira verdadeiro encanto. Então aqui é da pena, do próprio São Paulo. Eu, Paulo Francisco, pobre e indigno pecador, o último dos servos de Jesus Cristo, cerca de 2 anos depois que a infinita bondade de Deus me chamou à penitência, ao passar certa vez pelas praias de Gênova, deparei-me com a pequena igreja solitária sobre um monte, em Sestre, Levante,
dedicada à Santíssima Virgem de Gazo. Ao contemplá-la, experimentei fortíssimo desejo de viver naquela solidão. Porém, obrigado por dever de caridade a assistir meus pais, não pude levá-lo a efeito e guardei-o no coração. Tempos depois, não me lembro do mês nem do dia, senti novo impulso, muito mais forte, de retirar-me à solidão. Estas inspirações, Deus as dava a mim, com grande suavidade interior. Ocorreu-me ao mesmo tempo a ideia de vestir-me de túnica preta de lã mais ordinária, andar descalço e viver na mais rigorosa pobreza. Numa palavra, aspirava a viver, com a graça de Deus, vida penitente. Este pensamento jamais me abandonou. Um atrativo sempre mais forte chamava-me ao ermo, não unicamente à igreja de que falei, mas a qualquer solidão. Tinha somente em vista seguir os amorosos convites de meu Deus, cuja infinita bondade me impelia a abandonar o mundo. Como não pudesse dar cumprimento a esse desejo, por ser eu indispensável à família, isto é, a meu pai, a minha mãe e a meus irmãos, mantinha sempre secreta minha vocação, abrindo-me tão somente com o padre espiritual, com o diretor, né? Ignorava os desígnios de Deus sobre mim, pelo que não pensava senão em desprender-me dos afazeres domésticos para retirar-me, mais tarde, à solidão. Contudo, o soberano bem, que em sua infinita misericórdia tinha outros desígnios sobre este miserável verme da terra, não permitiu que me libertasse então de tais encargos. Quando estava prestes a desembaraçar-me, novas dificuldades surgiram, aumentando mais e mais aqueles anseios. Por vezes, pensava em reunir companheiros, ideia que se me fixara no íntimo da alma. Então, essas são as palavras de São Paulo, né? Essas palavras estão também na publicação das cartas de São Paulo. Essa talvez seja uma das primeiras textos dessa obra grande que foi publicada, né? 3 volumes de umas 400, 500 páginas cada volume, né? Ele mantinha um diário também, enfim, muitas coisas foram publicadas nesses 3 livros, né? Estas primeiras luzes eram apenas o esboço da santa obra a que Deus o destinava. Acho que deu uma parada aqui. Estas primeiras luzes eram apenas o esboço da santa obra a que Deus o destinava. O jovem multiplicava as preces e as mortificações, rogando a Nosso Senhor sinais mais claros de sua divina vontade. Em breve, essas luzes se tornarão mais frequentes e mais inequívocas. De tempos em tempos, Deus fazia-lhe compreender, por locuções internas, que o destinava a uma obra importantíssima, difícil e repleta de sofrimentos. Outras vezes, atraindo-o a si, com suave arrebatamento, dizia-lhe: far-te-ei ver em breve quanto deves padecer pelo meu nome. Um dia, enquanto rezava diante do Santíssimo Sacramento, segredou-lhe o Senhor: meu filho, quem de mim se aproxima, aproxima-se dos espinhos. Ouçamos Paulo. Palavras de São Paulo, né? Enquanto orava, vi nas mãos de Deus um açoite formado de cordas como uma disciplina. Nele estava escrita a palavra amor. Ao mesmo tempo, Nosso Senhor dava à minha alma altíssimo conhecimento de que iria açoitá-la, mas por amor, e a alma se lançava alegremente para o açoite, a fim de abraçá-lo e beijá-lo em espírito. Com efeito, depois que Deus, por sua infinita bondade, me deu essa visão, logo se seguiram grandes sofrimentos, e eu tinha plena certeza
de que vieram, porque Deus me dera conhecimento infuso disso. Então, essa é a descrição de São Paulo da Cruz, né? Doença misteriosa. Paulo devia ser apóstolo e plasmar apóstolos. Estava destinado para ser chamado à vida mais espinhosa, ao martírio do apostolado. Duas coisas são necessárias para sua completa submissão ao sacrifício: o perfeito conhecimento da misericórdia de Deus e de sua infinita justiça. Quanto à misericórdia, já o instruíra Jesus, mostrando-se a ele em sua paixão. Vai fazê-lo sentir agora a justiça. A misericórdia e justiça, né? Então, é aquela máxima que parece que a igreja esqueceu, né? Deus derrama sobre nós a sua infinita misericórdia, né? Desde que nós cumpramos com a sua justiça, né? A lei. Né? A visão do amor seguiu-se a visão espantosa do inferno. Contemplou por instantes os horríveis sofrimentos dos condenados. Estava acamado por contusão em uma das pernas. De repente, é assaltado de pavorosos estremecimentos. Perde os sentidos e prorrompe em altos brados, misto confuso de palavras de raiva e de desespero. Não é fácil imaginar o espanto dos irmãos João Batista e Teresa, que lhe vieram em socorro, vendo-o tremer dos pés à cabeça, desfigurado, tendo estampada no rosto a sensação de horror, e exclamando: "Não, jamais direi o que vi." Aqui tem uma nota explicando: o fato aconteceu em 1719 e 1720, depois de alguns jejuns e penitências. Voltando ao texto: roga que chamem o padre Jerônimo, com o qual se entretém longo tempo em secreta conversação. Sua irmã, que levada por repreensível curiosidade, se pusera a auscultar na porta, ouviu-o exclamar: "Ó padre Jerônimo, como é longa a eternidade." Mais tarde, confiou a alguém que naquela ocasião fora transportado pelos anjos ao inferno e lá contemplara, apavorado, os sofrimentos eternos dos condenados. Então, essa visão do inferno, vários santos já tiveram, né? Os pastorzinhos de Fátima tiveram, né? E a gente, Santa Teresa, e a gente sabe como que é a reação dessas pessoas que têm essas visões, né? Sacrifícios pela direção. Quando se chegou a compreender o infinito do inferno e o infinito do Calvário, tudo está compreendido: o pecado e sua malícia, o ser humano e o seu preço, Deus, sua justiça e sua misericórdia. Estava plasmado o apóstolo da paixão. Com que ardor não trabalhará para purificar as almas no sangue do Redentor e libertá-las dos castigos que acabara de presenciar. Os desígnios de Deus são insondáveis. Quando mais necessitava o nosso santo daqueles diretores, em vista das graças extraordinárias com que Deus o favorecera, ambos lhe são arrebatados. O padre Jerônimo e o padre Colombano, em consequência das eleições capitulares da província, passaram a outros conventos. Provavelmente a conselho deles, e para ter direção estável, tomou o servo de Deus por confessor, o reverendíssimo cônego penitenciário da Catedral de Alexandria, Policarpo Cerruti,
doutor em teologia e direito canônico. Eis o que mais tarde Paulo escreveu sobre ele em uma carta. Notifico-lhe que 2 sacerdotes se uniram a nós. Outros 4 nos foram enviados da Lombardia pelo meu antigo confessor, que é cônigo penitenciário da Catedral de Alexandria, e que, quando eu ainda estava na vida secular, dirigiu minha pobre alma. Ele os aprovou e posso fiar-me bem do juízo desse servo de Deus, pois é bastante culto. São as palavras de Paulo, né? Paulo abriu de par em par a alma ao cônego Cerruti. Este, ao ouvir coisas tão insólitas, temendo ilusões e desejando levá-lo pela via segura da humildade, mostrava-se indiferente e o tratava com severidade. Fazia-o esperar manhãs inteiras antes de ouvi-lo em confissão, embora houvesse percorrido 6 quilômetros em jejum. Quando lhe referia suas elevadas aspirações e santos desejos, ao invés de aconselhá-lo e dirigi-lo nas dúvidas, repreendia-o, atribuindo tudo a alucinações. Paulo escolhia, geralmente, a paixão de Cristo como assunto de meditação, prova da infinita caridade de um Deus imolado pela nossa salvação. Daí remontava ao soberano bem, como a águia olha o sol. Sublime contemplação em que os inefáveis ardores de seu amor encontravam dulcíssimo refrigério. Dir-se-ia que o cônego Cerruti pretendia dirigi-lo por veredas bem diversas daquelas a que Deus o chamara, contrariando o parecer do padre Jerônimo e do padre Colombano. Repreendia-o asperamente como presunçoso, ordenando-lhe que não meditasse sobre o futuro, senão sobre o pecado, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso, ou qualquer outro ponto da via purgativa. Dura provação para essa alma, já tão sublimada por Deus. Apesar de lhe custar duros sacrifícios, constranger sua alma a palmilhar o caminho comum, obedeceu com simplicidade de criança, conquistando vitórias sobre si mesmo. Pôs-se com efeito a meditar sobre o pecado. O Senhor, porém, que se compraz nas pessoas dóceis e desapegadas de si mesmas, recompensou-lhe a obediência. Otorgou-lhe ao espírito clarividências celestes. Suspendeu-lhe as operações do entendimento. Atraiu-o a si com doçura e forças irresistíveis, e em rápidos voos espirituais elevou-o ao conhecimento dos altos mistérios da fé. Mas como relatar o martírio dessa alma? Por um lado, não queria deixar o caminho traçado pelo diretor. Por outro, Deus o atraía invencivelmente por veredas superiores. Lutas dolorosas a lhe multiplicarem os tormentos do coração. Não resistiu a natureza a essa rude prova. Caiu gravemente enfermo. Esteve entre a vida e a morte. Deus, porém, quis conservar-lhe a existência para sua glória, fazendo com que se restabelecesse perfeitamente. Continuava Nosso Senhor, nos êxtases, a revelar-lhe, embora veladamente, o futuro instituto da paixão. Apresentava-lhe misteriosa túnica preta, repetindo-lhe ao espírito: meu filho, quem me abraça, abraça os espinhos. Paulo compreendeu que iria tornar-se realidade a aspiração que havia muito vinha alimentando. Esconder sua vida no silêncio e na austeridade. Mas como o diretor contemporizasse, vivia em contínuas e penosas incertezas. Deus favoreceu-o então com graça muito específica. Fiel à obediência, continuava a meditar sobre os novíssimos, que foi o que o padre
Serruti mandou ele fazer, né? Ao chegar à consideração do paraíso, foi de modo extraordinário arrebatado em Deus. Segredou-lhe o Senhor no mais íntimo da alma estas palavras: Meu filho, no céu, o bem-aventurado não estará unido a mim como amigo a amigo, mas como o ferro penetrado pelo fogo. E no mesmo instante, como a luz divina lhe sublimasse a inteligência, elucidando-lhe o espírito, concebeu altíssimo conhecimento da transformação da alma bem-aventurada em Deus, da visão de Deus na luz de Deus e do amor divino comunicado pelo mesmo Deus com o esplendor de sua glória. Compreendeu, enfim, no mistério da glorificação dos eleitos, coisas inefáveis que a linguagem humana não pode exprimir. Paulo da Cruz teve aqui provavelmente a mesma experiência do outro Paulo, né? Da visita ao terceiro céu, né? Como ele próprio fala numa das epístolas dele, né? Aos Gálatas, se não me engano. Paulo e seu instituto terão por especial encargo pregar a Jesus crucificado. Por isso, comprazia-se Deus em mostrar-lhe no Calvário a única estrada do paraíso, fazendo-lhe a mesma revelação que ao grande apóstolo das gentes, que arrebatado aos céus, ouvira palavras tão sublimes que não é dado ao homem repeti-la na terra. Não era Gálatas, é Coríntios, né? 2 Coríntios 12, 4. Como Paulo de Tarso, o nosso santo porá toda a sua glória na cruz de Cristo, pregando Jesus crucificado a todos os povos. Aqui há, de fato, um alinhamento, né, desses dois Paulos, né? Porque São Paulo de Tarso, né, pregava exatamente isso, né? A crucificação do homem velho, né, com Nosso Senhor na cruz, né? Dentre outras coisas, porque São Paulo é tão elevado, né? O Paulo original, né? Não que esse não seja, mas é que São Paulo, como um santo do início, né? Ele teve graças especiais, né? Então aqui vamos eu acho que eu não vou continuar, não. Vou terminar aqui nesse final de capítulo 4, né? E fazer alguns comentários. O capítulo 5, então, já é um capítulo mais completo, porque ele narra fatos aqui interessantes, e ele vai só de janeiro a novembro de 1720, o próximo capítulo, né? Ele abarca apenas um ano de vida de São Paulo da Cruz. Mas então, nesse capítulo, o que nós vemos aqui é aquela fase preparatória, né, dos grandes santos, onde Nosso Senhor faz o santo viver na incerteza, né, embora os êxtases. E isso também é muito comum na vida dos santos, né? Eles encontrarem diretores espirituais que parecem que não são adequados, né, àquela alma, mas que cumprem um papel que Deus quer que o diretor cumpra, né? Que é testar a obediência do santo, né? E fica parecendo uma coisa muito cruel, né? Porque a alma quer voar, né?
ela tem certa possibilidade de voo, né? Mas o diretor a proíbe, corta as asas dessa alma, né? E Deus testa então a alma escolhida, porque ela fica entre a obediência, não é? E o alçar voo, né? E durante esse processo, Nosso Senhor ainda cuida dessa alma, ainda concede a essa alma as consolações, né? Às vezes, inclusive, presenteando-a com certas coisas que parecem presentes pela obediência que a alma demonstrou, né? Nós tivemos aqui a oportunidade de ver isso acontecendo, por exemplo, com Santa Margarida Maria Lacoque, até que ela encontra aquele diretor espiritual, o padre Lacolombière, né? Que a liberta das suas dúvidas, né? Nós vimos isso também, um mau relacionamento, digamos assim, entre Santa Teresa e alguns dos diretores espirituais que ela teve. E aqui nós encontramos Paulo da Cruz com esse padre Cerruti, né? Que parece que desenvolveu uma ideia diferente de orientação, de direção espiritual, né? Em relação aos padres anteriores, que é o padre Jerônimo e o padre Colombano, né? E aí Deus presenteia a Paulo essa visão da glória, né? A visão do esplendor da glória, que é uma coisa que quem tem não consegue explicar, né? Com palavras. São Paulo narrou também essa experiência, mas disse que não tinha palavras para descrever isso, né? Essa luz imensa, não é? E que Deus então permitiu que Paulo da Cruz experimentasse, né? É uma visão que deve ser muito dolorosa, porque essa alma ainda aqui na Terra consegue vislumbrar a bem-aventurança eterna, né? O resplendor da glória de Deus, né? E as delícias que isso causa na alma. Mas tem que voltar, né? Essa dor é inimaginável para nós, né? Mas deve ser a maior de todas as dores que a alma escolhida passa, né? Então essa experiência, né, marcará Paulo, né? Como marcou o Paulo original, né? E é muito interessante, não é? Essa frase que Nosso Senhor que inspira na mente. Essas frases nunca são ditas, né? São sentidas, né? Pelo santo em seu êxtase, né? Meu filho, no céu, bem-aventurado, não estará unido a mim como amigo a amigo, mas como o ferro penetrado pelo fogo. Então, quando o fogo penetra o ferro, ele transforma o ferro, né? Então é assim que nós seremos unidos a Nosso Senhor, né? Como ferro penetrado pelo fogo, né? Então, essa é uma visão altíssima, né? De uma alma que atingiu um estado de progresso espiritual que é analisado pela teologia mística, né? Mas é um estado muito elevado, né? De união com Deus, e que a gente só pode agradecer, né, a Deus por alguém conseguir, ainda na Terra, experimentar isso, né? E
Mas, obviamente, não tenhamos esperança disso acontecer conosco, né? Então, termino aqui os meus comentários e eu quero verificar agora se há comentários dos senhores ou observações sobre a leitura de hoje. Oi, pessoal. Opa! Tudo bem? Bom. Vamos lá. Interessante, ali tem um trechinho que o autor fala, né, desse esclarecimento gradual, né, que o próprio Deus faz na alma do santo, né? Ele não dá um salto de repente, embora essas opções internas, essas visões, esses êxtases, né, sejam algo bem assim elevado. Ele põe lá que vai aos poucos, né? Vai, como ele explicou, né? Passa de um diretorzinho mais ou menos, passa para o melhor e vai, né? E isso aí, a gente também, até a gente mesmo passa por isso, né? Caso aí, quando a gente vai forçando, né? A gente tenta achar uma missa mais decente, Ah, sim. um padre melhor, aí a gente dá com a cara na parede, É né? verdade. Entra, ele vai num dia que tá tudo bem, aí no outro dia a gente pensa que tá tudo bem, aí tá lá a banda da RCC, aí pula da missa nova, consegue descobrir a missa antiga, aí a missa antiga dá uma balançada, parece que vai parar, parece que vai continuar, né? Então, até nisso a gente tem uma semelhança, claro, no mesmo nível da gente, né? Às vezes a gente vai tentar se esclarecer de alguma coisa, encontra alguém que ajuda a gente no caminho, alguns livros interessantes, uma melhora aqui na oração, uma austeridade que a gente não dava conta, agora já está conseguindo, alguns frutos que a gente começa já a colher, outros, às vezes, se a gente não se cuidar, dá um retrocesso também, porque isso pode acontecer também, né? Muito bem observado, Mas, muito bem observado. Proporcional ao nosso estado, nós também passamos por sim. isso, né? É proporcional, né, professor? É aquele negócio. Na igreja militante nós vamos ter aí bravos oficiais, praças valentes, vamos ter também os soldadinhos, né, que são a grande maioria. É, A grande maioria. A gente tem que só, né, descobrir aí, só que a gente não quer ser promovido a cabo, sargento, tenente, capitão, se a gente também não se esforçar, né? Vai ficar ali a isso. vida inteira ali, um soldado raso também. Mas também não importa, se a gente, como soldado raso, né, quando conseguir nossa condecoração no céu, tá ótimo, né? Tá O ótimo, negócio é nossa. sobreviver a essa guerra, né? Não ir para a morte eterna, né? É. E essa parte eu achei muito interessante, porque tem essa equivalência também. Se a gente falar, se a gente chegar e fechar o livro assim, mas isso é para ele, eu vou continuar levando a minha vidinha de pecador aqui, aí o objetivo não é alcançado, né? Porque É. justamente a leitura do santo é para nos inspirar a sermos melhores, né? Muito boa observação, muito boa observação, porque tudo acontece na vida espiritual, é, equivalências, né? A pessoa que está Sim, mais alta, acontece isso. As pessoas que estão mais no início, acontece coisas semelhantes, mas proporcionais, né? é. E a Exatamente. gente não pode desanimar, né? Porque às vezes as pessoas também não percebem esse toque de Deus também, porque Hum, Deus também põe aquela coisa, eu quero ver se esse sujeito realmente ele é interessado, ele é dedicado, né? É mais ou menos vamos dizer assim, que se a gente tem uma via dessas, não sei se é unitiva, seria praticamente o matrimônio místico com Deus, é, né? Só que antes disso, Deus põe as outras vias, né? E é como se fosse a época do namoro, né? Bom, teve uma vez, a pessoa já está me olhando aqui, tem a minha digníssima senhora aqui, uma vez ela ficou surpresa porque eu comentando com algumas pessoas amigas que durante o tempo de namoro eu ficava observando as atitudes dela. Eu não a colocava em teste, mas usava para poder avaliar com quem eu estava lidando, né?
E com várias outras pessoas anteriores, eu vi as atitudes e chegava um ponto que eu pensava assim, isso não é pra muito não, né? Um mês eu falava assim, vou ficar o resto da vida com essa pessoa? Será? Passava, Aí, mandava ela passar no RH e pegar a rescisão de contrato. As outras pessoas, né? assinaturas, exatamente, mandava lá, pega essa carteira e pega lá o que você É, tem direito, tchau. Né? Então, Deus também faz a mesma coisa com a gente. Ele não vai dar para a gente um anel de noivado se a gente não se comportar como a dignidade de quem merece isso, né? é, Muito menos de casamento. é, Agora, se a gente ficar agindo como uma namoradinha farrista por aí, que só quer saber não do bem, né, que é maior que Deus, mas dos bens que ele pode nos proporcionar, ele vai perceber também isso. Ele não, óbvio, né? é, A gente vai querer bancar os pertinho aqui e ludibriar Deus? Não vai. Né? Então a gente não vai conseguir progredir. é Então a verdade. gente não vai. Né, Deus não vai colocar dentro da casa dele que merece, igual a gente mesmo. A gente não vai colocar dentro da nossa própria casa gente que, né, tem comportamento de bandido, gente com E interesseira, sobretudo quem né? não quer, né? É aquele negócio do convite ao banquete, né? Que ele Uhum. mandou É, convidar, ninguém queria ir, enfim. exato. Convidem quem quer. E muita gente não vai. E aí também entra aquela parte também que dos espinhos, né, professor? Aí me fez lembrar também, Santa Teresa, né, que numa dessas locuções com o Nosso Senhor falou, mas o Senhor também trata. Ninguém vem até o Senhor, porque também o Senhor trata os seus amigos assim. É. Ousadia dela, né? Ah, ela podia Mas ter, pensa né? bem. A mesma coisa que a gente chamar alguém para casa da gente, olha, vem para minha casa, mas o caminho aqui é meio ruim, tem muito espinho, tem muito galho, tem muito mato, tem pedra no caminho, é uma subida, né, nossa, Íngreme. morro, não tem É. como, é íngreme, não tem como se chegar de carro, tem que subir a pé mesmo. Tem que ter cuidado, tem uns bichos também que às vezes começam a mexer com a gente, lagarta, cobra, né? E outra coisa, na hora que a gente chegar aqui em casa, antes de chegar aqui, né, vão passar uns apertos, tem que rezar, o sol é muito forte, o vento quase joga vocês lá de cima e tal. Mas aqui em cima, se vocês conseguirem chegar, tem uns espetinhos aqui, a gente pode levar um papinho animado e tal. Muita gente vai olhar o caminho, não vai dar conta, outros vão chegar, vão desistir, né? Outros vão achar que só tem pão e água lá em cima, não vão querer ir, né? Igual a gente chegar, falar assim, gente, vou rezar aqui um terço aqui, tal. Você chama meia dúzia de pessoas. Você consegue trazer meia dúzia de pessoas. Se você falar, gente, vai ter um pagodão aqui, churrascão, É bom. cervejada, não sei se meia dúzia de Pagodão, pessoas, vai ser pagodão umas é. 600 pessoas, É, não é? Então, é, assim também. é, Do mesmo jeito, né? é isso mesmo. E tinha mais alguma coisa que eu precisava falar rápido antes que o mal educado nos corte. E também dar a chance para os outros Não, falar. não, mas aí. Não me lembro. Não me lembro mais agora, mas essencialmente é isso, pessoal. A gente tem que ficar sempre procurando, né, se esforçando, né, e a gente conta com a graça de Deus, mas também tem que se esforçar, né? Muita gente que fica só no só a graça, né? Porque, né? E fica lá esperando que Deus apresente para ela um êxtase lá e né? E outro dia, igual eu estava conversando com a pessoa, a gente tem que meditar, igual o Santo Afonso falava também, né? A gente tem que recolher alguma resolução e colocar essa resolução em prática, porque muitas delas são as que Deus cutuca para nós, né? Assim, você tem que melhorar nisso, Nos tem mais inspira, paciência com a né? pessoa tal. É, no, Não é uma coisa, você tem que fundar um instituto é, que vai revolucionar o mundo, então Deus vai reinar. Não, vamos reinar, vamos tentar ver se Deus reina aqui na sua vida, né? é, Seja mais paciente com a pessoa, seja menos desconfiado com as outras. Tem muita pessoa boa que você afasta da desconfiança, dos seus medos, deixa de ser medroso, toma essa, né, tem um pouco mais de coragem para agir aqui, ali, aqui, outro, essas coisas, né? é, Coisas que um amigo, pela causa segunda, poderia, se conhecesse melhor a gente,
Eu ia falar assim, olha, fulano, sabe o que você tá precisando? É disso, 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 disso. Muitas vezes até Deus faz isso, né? A gente É, vê essa sorte, né? isso Mas é mesmo. isso, pessoal. Obrigado. Muito bom. Muito boas suas observações, porque elas nos fazem refletir sobre a analogia que a gente pode fazer entre a vida nossa de fiel comum, né, com a vida desses grandes santos, né? É como um reflexo em ponto pequeno, né, dessa vida desses grandes santos, porque Deus age sempre da mesma forma, independente da alma. Ele só difere as coisas pela proporcionalidade da santidade da alma, né? Então, ele vai colocando as dificuldades e as inspirações, né? É, os santos têm êxtases, nós temos inspirações. E nós temos que ter o discernimento de perceber essas inspirações ao longo do cotidiano da gente, da vida, né? E às vezes não é na hora da meditação que Deus vai revelar alguma coisa para nós, né? Mas é o fruto da meditação que faz com que Deus, ao longo do dia, nos dê inspirações, né? Para resolver problemas, para lutar contra uma tendência pecaminosa, para evitar um pecado, né? Ou para ajudar alguém a progredir, né? A nossa vida é cheia desses momentos, né? Em que a nossa natureza é tocada, né? Por algo sobrenatural, né? E ah, essa essa coisa do sobrenatural perpassando o natural era uma era uma era uma impressão muito permanente na vida dos católicos antigos, né? Hoje, como a crise da igreja é imensa, nós católicos modernos temos pouco hábito de perceber esse toque, né? Essa superposição, né? Do sobrenatural com o natural, né? Desse toque da graça, né? Na nossa vida. E, e a gente tem também um modelo, né? Que a gente acha que quando a graça nos toca, nós entramos em êxtase, né? Não é assim, né? Porque a nossa alma não está preparada para isso. Então Deus dá sempre a sua, a sua, as suas instruções, ele demonstra sempre o amor dele por nós, mas proporcional ao nosso progresso na vida espiritual e à nossa natureza, né? Por isso ele é suave, né? E ele é sutil, ele é generoso, e ele é vagaroso, ele é cuidadoso conosco, né? Às vezes a gente sente isso como um mal, mas é um bem altíssimo que ele faz com a gente, né? Não adianta nada ele tentar fazer com a alma comum o que ele faz com essas almas, tipo a de São Paulo da Cruz, né? Mas muito boa observação, Márcio. Mais algum comentário? Alguma. Pessoal, Sim. só mais como o senhor estava falando aí, eu mais ou menos estava acompanhando o raciocínio do senhor e fui pensando junto. E chegando lembrando esse toque também que o senhor sempre dá. Que Deus é sutil, é suave, é gentil, é amoroso. E a gente precisa, aqui a grande questão também, é que a gente precisa estar atento, bastante atento para essas coisas, né? Por isso que é importante ter esse chamado olhar meditativo, né? Que a gente fala, mas é simplesmente a questão de estar atento a como Deus pode se revelar nas coisas, e claro, também como o diabo pode se revelar nas coisas, no mundo, né? A Óbvio. carne. É. A gente tem que estar atento a tudo isso, né? Levar a vida espiritual durante o cotidiano. E como que as distrações, né, modernas, como o excesso de estímulo sensorial, ele justamente nos afasta disso, né? É. Coisas coloridas, roupas esquisitas, música alta e ruim,
telas de televisão, de celular, de computador, etc, etc, etc. Conversas, como eu disse, conversas fiadas que não levam a nada, né, futilidades, enfim. Mas a gente precisa estar sempre com essa atenção ligada, né? Uhum. E muitas vezes, né, a gente não está atento, já se habituou às vezes a ficar distraído, não percebe muito dessas coisas, né? É como se Uhum. fosse igual Deus tentando nos seduzir ali, dizer algumas coisas, e a gente nem bola dá, porque a gente não está atento, nem percebeu, né? Uhum. É igual aquele papo quando a gente é jovem, solteiro, lá alguém fala, fulano tá dando bola pra você, aí você, hã? Né? Só que você achava que era só uma moça gentil, educada, assim, Márcio, que nunca você, ia dar bola pra você, não, então, ah, você lembra cada expressão, Márcio? Dar qual que é? bola, dar bola. Bola, dar bola, pessoa. Nossa, Fazer mas o quê, né? isso é sensacional. Hoje em dia, Ah, como é que se fala, pessoa? Eu não sei. eu sei lá. Também não sei, Antigamente não. fala, Ah, tem muito tempo que ninguém dá bola pra nós, além das nossas digníssimas, né, pois é, pessoal? a gente perde o gingado, né? A gente nem sabe mais como é que é o negócio. Às vezes Não. eu tenho que perguntar para os alunos da catequese como é que são as coisas, né? E porque às vezes também a gente fala alguma coisa, igual o senhor disse, eu brincava uma expressão antiga que às vezes eu nem percebo. Aliás, eu geralmente não percebo. Aí eles fazem aquela cara de que não entendeu, você conta uma coisa que eles não entenderam, né? E eu, como eu não tô dando aula mais na universidade, eu não sei, né? Porque quando eu tava lá, eu ainda escutava eles conversando um com o outro. Ainda Professor, você não pega. quer me substituir na catequese, não? De repente você Você volta esse tá contato, doido, hein? que O pessoal isso? lá tá na maioria da idade universitária, viu? É, você que tá por dentro do negócio todo. Oh, coitado de mim, eu tô tentando, né? Mas tem umas expressões assim, por exemplo, igual quando eu falo um golinho, eu não falo um golinho. Minha boca tem toque pra falar golinho, eu falo um goliquinho. Não sei se lá pras bandas do seu eu falo assim. Ah, tinha muita essa expressão, sim. Pois é, É, não um isso é goliquinho, ótimo. só um goliquinho. Pois É, é. Então é desse jeito. é, Mas o grande lance é isso, né? A gente tem que estar atento, porque, né, se Deus lá, fantasiado da moça interessante lá, der bola pra gente, a gente vai nem perceber que a gente tem uma grande oportunidade, é. né? Mas aí essa moça é insistente, ela vai lá, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo, mas ela não vai pular no pescoço da gente, Não, né? não vai. Com suavidade, né? Então, é com suavidade, ela não vai dar bandeira, ela não é uma moça vulgar. É, Né? Quando falam uma expressão que a minha senhora não gosta de que eu diga. é, Mas é isso, tem que ficar sempre atento a essa suavidade de Deus. É é. só isso, professor. É, Obrigado. obrigado você. Os santos usam uma expressão, os teólogos místicos, né? Que a gente deve manter o coração recolhido, né? Recolhido. Para justamente isso, né? Uma certa prevenção contra os estímulos dos sentidos, né? Manter sempre a nossa atenção recolhida, sempre pronta, né? Para reagir aos estímulos interiores e exteriores que Deus quer nos dar, né? Mas o negocinho aqui já apareceu aqui, que vai terminar daqui a pouco. Infelizmente, nós temos agora pouco tempo para até que eu descubra alguma alternativa aqui a essa forma nossa de comunicação. Mas eu quero agradecer a presença, a paciência, Deus lhes pague, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Santo Stanislau, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.